Meu nome é Tiago Avelino, estou aqui para falar sobre Oxalufã. Oxalufã é o status do campo de Oxalá, mas um status mais antigo, mas alguns dizem é o campo de Oxalá mais velho, que Oxaguinha seria o filho e Oxalufã seria o pai, né? Enfim. Mas a gente não vai entrar muito nessa questão de quem é pai, quem é filho, porque, no meu ponto de vista, orixás é campo energético. Então, essas lendas acontecem, assim como tem a mitologia grega, a mitologia dos vikings, dos nórdicos, enfim. Mas, para só a gente ter uma noção dos arquétipos e o contexto de comportamento. Mas não para a gente se apegar à figura humanizada do orixá. Porque, no meu ponto de vista, o orixá é a manifestação energética. É, por exemplo, a gente ir numa praia e saber que quando a gente está tomando banho ali do mar, a gente está se banhando da força de Iemanjá. A gente está na casa energética de Iemanjá. Então, não precisa estar materializada uma mulher de cabelos longos, negra, branca, enfim. Né? Porque, às vezes, para Liliane, Iemanjá é uma centelha divina manifestada ali em uma nuvem energética. Já para Janaína, às vezes, Iemanjá, na mediunidade dela, ela capta como uma mulher que sempre se apresenta com os cabelos longos, enfim. E às vezes, algumas pessoas enxergam ou sentem os orixás com aroma também. Algumas pessoas que sentem a força de Oxalufã, que pode ser Oxalufã ou Lufon, sentem às vezes cheiro de incenso, incenso de igreja, porque justamente ele traz essa representatividade do secretismo de Jesus Cristo, porque em algumas casas de Umbanda, o Oxalá é a estátua de Jesus Cristo, tá? E na Umbanda, geralmente ninguém incorpora Oxalá, porque seria incorporar a própria força de Jesus Cristo. Então, existem algumas questões obviamente, de casa para casa, né? Existem algumas casas que são Umbanda-Omblé, ou seja, que existe essa fusão do arcabouço do candomblé com algum contexto da Umbanda, que tem esse respaldo das incorporações, das manifestações do Oxalá, tá? E Oxalufã, ou Oxalá, é o primeiro e grande orixá estando associado à criação do mundo e da espécie humana. Tem uma lenda dentro desse contexto aqui da criação, do mundo, enfim, que é bem interessante que, segundo os iorubanos, eles afirmam que Oxalá, ele foi gestando ali alguns contextos e manifestações da natureza que viriam aqui para o planeta Terra. E aí foi enviado Exu, Oxalá, enfim. Só que aqui, no início de tudo, era um planeta terra de ninguém, então não existia muita referência de onde, o que, a localização exata das coisas. Então, cada orixá foi colocado aqui no planeta Terra e depois de um tempo, Oxalá iria convocar todos os outros orixás, né? Exu, Oxóssi, Ogum, Iemanjá, Oxum, iria convocar de volta para justamente dizer o que cada um iria guardar aqui no planeta. Então, cada um foi aí entrando nas matas, entrando nas águas profundas para buscar alguns mecanismos que Oxalá já tinha deixado para ser o indício de onde seria o contexto de onde cada um iria guardar. Exu, sempre muito esperto, ele foi se alimentando e deixando os restos da sua comida ali durante o caminho para justamente não perder a volta, o caminho de volta. E então os outros orixás não tiveram essa mesma percepção e eles acabaram se perdendo, porque eles foram caminhando, foram entrando aí nas moradas que habitavam aqui o planeta Terra e depois não sabiam mais como voltar. E já era chegado o tempo de retornar lá para Oxalá e ninguém mais sabia, porque um estava lá de outro lado e ninguém mais sabia o caminho de volta. Então Exu falou assim: olha, tudo bem, eu sou o único que sabe o caminho de volta, porque eu coloquei restos de comida para retornar. Então eu vou fazer um pacto com vocês. Toda vez que alguém rezar para vocês, antes vai ter que rezar para mim, ou antes de fazer alguma oferenda para vocês,
vai ter que fazer uma oferenda para mim. Tudo bem. Aí todos, claro, né? Todo mundo queria retornar, né? Se não, ou era isso ou ficaria perdido aqui no planeta. E então, segundo a lenda, eles retornaram lá para Oxalá e Oxalá ratificou esse pacto que Exu tinha feito com todos os demais orixás, que antes de qualquer tipo de oferenda, o primeiro orixá a ser reverenciado em todas as gírias, em todos os xirês, sempre deveria ser Exu, em reverência a esse momento de Exu ter mostrado o caminho. É tanto que Exu significa o caminho, né? Então, é justamente dessa lenda que vem desse contexto. E dentro dessa criação da espécie também, Oxalufon, ele estava se preparando para uma festa, dessas festas que Fábio mencionou, que Oxaguian também fazia. Então, Oxalufon, ele usava a veste dele toda branca e ele estava se preparando para uma festa. Então, Oxum, ela estava com uma tigela, com um líquido vermelho em suas mãos. E ao passar próximo a Oxalá, Exu colocou o pé. Vejam que as lendas sempre colocam Exu como assim, né? O travesso e tal, né? E aí, Exu colocou o pé e Oxum caiu com a tigela com o líquido vermelho e manchou todas as vestes de Oxalá. E aí ficou aquela questão e Oxum morrendo de medo de ser punida, porque ela manchou as vestes de Oxalá e estava já na iminência dele sair para... Ele era o anfitrião, né, ali da festa dele. E aí como seria resolvida essa questão? Mas Oxalá, como vocês vão verificar daqui a pouco, Oxalufan, ele é o Senhor da paz e da benevolência. Ele disse assim, eu tenho uma ideia. Para representar e te homenagear, isso falando para Oxum, todos os filhos de santo, todos aqueles que reverenciarem a força de Oxalá e, consequentemente, de todos os orixás, vão sair com uma pena de Ecodidé, que é na cor vermelha, representando esse momento em que você me banhou de vermelho. Então, é tanto que nas casas de Candomblé, todos os filhos de santo, os Iaôs, quando eles entram em recolhimento e saem, eles saem com uma pena de Ecodidé, que é uma pena de um pássaro sagrado para os africanos, que aí já tem um outro contexto também de outras histórias. Os africanos, eles adoravam histórias, contextos, né, mitológicos. Então, tudo isso que eu estou falando é o quê? São mitologias que a gente vai retirando alguns aprendizados, né, para transformar em algo muito mais próximo. Porque, obviamente, que, certa feita, algumas pessoas perguntaram, os orixás já viveram aqui no planeta, assim como nós, seres humanos, enfim, né? Eu, particularmente, não acredito dentro dessa questão de que eles foram como se fossem seres humanos, tal. Eu não acredito que eu reverencio espíritos que já desencarnaram. Acredito que eles ainda habitam aqui no planeta, mas manifestado em forças energéticas. Então a gente precisa ampliar um pouquinho o nosso foco para entender o que significa orixá, de perceber que o orixá está naquele chá que você bebe. Então, Ossan, ele está justamente quando Lucinda coloca ali a folhazinha na água quente, na água morna, e ali a água morna sai da transparência dela e fica numa cor amarelada, esverdeada, justamente porque ali Ossan está presente. Então, os iorubanos, eles chamavam... Aí está Ossan, ou seja, a força das ervas dando o poder curativo para os seres humanos. Então, quando a gente percebe o orixá como força da natureza, a gente se liberta de um monte de coisa. Eu fico assim muito livre para falar desse assunto, porque é um assunto que eu reverencio, adoro bastante, acredito nessa energia, porque quando a gente vai num rio, a gente sabe que a gente está nos braços de Oxum. Então é como se, a partir do momento que eu conheço os orixás como forças da natureza, eu nunca estou só dentro do planeta Terra. Então, se eu vou fazer uma caminhada aqui na Serra de Itabaiana, nas matas, eu estou ali nos braços de Oxóssi. E dentro de uma cachoeira, eu estou com Xangô, Oxumaré, Oxum. Existe todo um... Quem mora aqui no bairro Coroa do Meio, que tem aquele encontro do rio com o mar, ali é a morada de Obá,
que são as águas revoltosas também, assim como as águas termais, vulcânicas. Então, nunca estamos sós quando entendemos que os orixás são forças da natureza. Para mim, isso daí é fantástico. Ele é ar, a essência da vida, o princípio da criação, o vazio, o branco, a luz, o espaço onde tudo pode ser criado, a paz, a harmonia. Ele é a sabedoria que vem após o conflito, o fim e o começo. Ou seja, Oxalufã, ele é a integralidade de tudo que há. Inclusive, existem alguns relatos, inclusive de Pierre Verger, que Oxalufã, ele recepciona a energia masculina e feminina. Ele é o todo. Ele é tudo o que existe no planeta Terra reúne-se na força de Oxalufã. Por isso que eu coloquei, ele é o fim e o começo. Ele é a paz, a harmonia, a sabedoria que vem após um conflito. Então ele é aquela calmaria que paira nas mentes e nos corações de todos os seres humanos. Ogum usa seu poder e sua espada para socorrer rapidamente aquele que o invoca. E isso daqui é dentro de um contexto de uma lenda. E protege os agricultores, os soldados, os artesãos e todos os que pedem a sua ajuda nas lutas, na justiça ou até mesmo para melhorar condições de vida. Teve um momento dentro da criação do planeta, de acordo com os iorubanos, que Ogum ele se apropriou, né, dos contextos da agricultura, se apropriou da abertura dos caminhos, se apropriou de vários contextos que precisavam aqui ser alicerçados no planeta. E então, por conta de alguns dessa apropriação diante de uma proatividade de Ogum, algumas lendas afirmam que Oxalufã, diante da infinita bondade e sabedoria que ele carrega, ele atribuiu a Ogum uma veste branca. E por essa veste branca, ele começaria a ser chamado de Oxaguian. Então, é uma qualidade de Ogum para essa facção, né, que entende que, diante desse contexto, dentro dessa lenda, que Oxaguian seria um Ogum, uma qualidade de Ogum que veste branco. Da mesma forma que tem uma qualidade de Xangô, que veste branco, que seria o Xangô Airá. Uma qualidade de Yansan, que seria a Balé, que veste branco. Então, dentro dessa mitologia, por conta dessa apropriação dessas questões que são atribuídas a Oxaguian, Oxalufã, ele na realidade transformou uma qualidade de Ogum em um novo orixá, tá? Que foi o Oxaguian. Sob sua regência estão os princípios mais antigos da existência humana, porque justamente as lendas iorubanas afirmam que Oxalufã ele participou da criação planetária, né? Como a agricultura e os que remontam ao princípio da existência, como a ancestralidade, a vida e a morte, a quem está intimamente ligado. Então isso daqui é muito importante, por quê? Algumas pessoas às vezes entendem que somente Omolu está associado à vida e à morte, essa grande polaridade. Mas na realidade, também está associado com a vida e a morte. Porque o que acontece? Quando o bebê nasce, ele dá a primeira respiração, né? Ali na primeira respiração dele, Omolu ele permite aquele sopro sagrado da vida. Mas ele só permitiu diante de um campo energético apropriado realizado, né? Proporcionado por Oxalufã. E da mesma forma, quando a pessoa vai morrer, quando a pessoa vai desencarnar, fazer a passagem, enfim, como cada um chamar, a pessoa geralmente dá o último suspiro. Então, naquele último sopro que a pessoa, quando vai morrer, faz, é aquele mesmo sopro que a pessoa recebeu lá quando o bebezinho, assim quando saiu da barriga da mãe, o Omolu, ele vem pegar de volta o sopro da vida, lá no final da trajetória dele, e ele só pode pegar também sob a égide de Oxalufã. Então, diante de uma paz infinita, é que Omolu ele recebe aquele primeiro sopro que foi dado no início. Omolu ele vem pegar o sopro no final da vida dele encarnado, sob a égide de Oxalufã. Isso daí eu acho fantástico, chega a me arrepio, porque é uma coisa assim, é um campo energético. É por isso que eu sou apaixonadíssimo por esse campo dos orixás, porque tudo se encaixa quando a gente entende
a forma energética dos orixás. E o princípio da vida nasce por meio de todos esses mitos e campos energéticos. O Opachorô, que é aquele cajado, tá? Que Oxalufã carrega, é seu cetro real e um apoio para o seu caminhar. Caminha apoiado nesse cajado cerimonial, que é também o símbolo da ligação que ele estabeleceu entre o Orum e o Aie. Tá? O Orum, né, na linha africana, é o céu e o Aie é a terra. Então, dizem algumas lendas que quando Oxalufã ele bate o Opachorô, ele abre todo um canal, como se ele abrisse todo um portal entre o mundo dos mortos e dos vivos, entre o oculto e o materializado. Então, ele é o senhor da abertura desse portal. Não é portal para o mundo dos mortos, porque para o mundo dos mortos é Omolu, tá? Mas ele abre todo o campo energético diante da integração. Quando ele bate o Opachorô, ele integra tudo o que há em termos de oculto e materializado. O Alá, que é aquele lençol branco que cobre Oxalá, é o pano branco que simboliza a parte divina que encobre e protege a parte física. Então, não sei se alguns de vocês já acompanharam o batismo aqui no Água Jaruanda, né? Ou de adultos, ou de crianças, enfim. Sempre a gente faz o batizado sob o manto sagrado de Oxalá. Então, aquele pano que fica cobrindo a cabeça de quem é batizado, dos padrinhos, do sacerdote que está realizando, não é para proteger do sol, né? É até bom eu falar isso, porque às vezes as pessoas ficam pensando que é para proteger do sol, para fazer sombra, né? Não é. É porque aquele momento é um momento de integração com o que há de materializado e o que há de essência. É a presença de Oxalá abençoando aquele momento. Então não é para proteger do sol. Quem tinha essa percepção, por favor, como diz Pai Damião, guarde no bolso e agora pegue esse outro aprendizado. Ali a gente faz em reverência a Oxalufã, que é o Senhor de tudo que há. Então, Oxalufã, ele é o patrono dos princípios da retidão moral, das tradições e da religião, permitindo a perpetuação e a evolução religiosa através dos ensinamentos das liturgias, dos dogmas e da hierarquia. Ele faz despertar em nosso íntimo os sentimentos da fé. Oxalufã, os filhos, e vocês vão verificar daqui a pouco os arquétipos, o filho, então, quem tem Oxalufã como orixá de cabeça, tem uma questão de retidão, de dogmas, enfim, é como se fosse um engessamento para ser o certinho de tudo. Isso é o extremo do positivo. Mas também quando o filho de Oxalá ele está no extremo do negativo, ele é totalmente o contrário, tá? E inclusive algumas pessoas, aqui nos atendimentos, sempre me perguntam os orixás, enfim, e eu sempre falo, é bom a gente saber os orixás, mas com um propósito, para ampliar o nosso autoconhecimento, né? Primeiramente, porque aqui no Água Jaruanda a gente não disponibiliza em termos de ensinamento a reverência só por reverência, então você tem que entender que força energética é que você está reverenciando. Porque para você construir o seu senso crítico para entender se você pode ou não reverenciar aquela força, se aquela força é competente o suficiente para receber o seu axé em termos de reverência, né? Então, o filho de Oxalá, ele precisa ter muito cuidado, porque quem é de Oxalufã é um espírito, Oxalufã eu digo de cabeça, tá, gente? É um espírito que está associado muito com a espiritualidade, com a religiosidade, com a fé. E então, se não neutraliza energias contrárias, que são naturais, para tentar desviar do percurso aí espiritual, e aí, consequentemente, vai reverberar no material, nada flui realmente na vida e fica... Você é de Oxalufã, né? Você. E aí as coisas vão ficando meio estranhas na vida da pessoa, diante dessa ausência de conexão, diante da fé. Tá? E essa retidão moral é muito interessante, que a frequência de Oxalá traz, porque os filhos de Oxalufã, eles são muito críticos, eles têm a moral, assim, uma bandeira absurda. E aí eles vêm aqui para flexibilizar e neutralizar, não é que eles vão ficar agora amorais, mas é que eles vão entender que todos têm o seu tempo.
todas as pessoas têm o seu tempo. Então que essa moral ela pode ser ensinada, pode ser repassada, mas não de uma maneira crítica, julgadora, inquisitiva, né? Porque às vezes os filhos de Oxalufã ficam verdadeiros inquisitores, né? Vai lá para as caça às bruxas, né? De quem está certo e quem está errado. Porque isso daí é uma característica, porque a frequência de Oxalá traz essa questão da retidão moral. Então, o desafio para o filho de Oxalufã é o quê? Não sair classificando as pessoas, tá? Esse é um desafio, porque geralmente cai na classificação. Você é bom, você é ruim, você está certo, você está errado, né? Então, deve ter cuidado para sempre buscar o autoconhecimento, que eu acho fantástico, por isso que eu repito essa palavra várias vezes, autoconhecimento, porque somente pelo autoconhecimento é que você vai ampliar suas percepções. Movimentos lentos e idade imemorial. É considerado o orixá da paz e bem-estar da humanidade, da paciência, e tudo que se refere a ele é ligado à calma e à tranquilidade. Então, geralmente os filhos de Oxalufã, eles são calmos e tranquilos, mas só na capa, tá, gente? Porque por dentro eles são verdadeiros turbilhões de pensamentos, porque a mente não para. Então, um filho de Oxalufã aparentemente vai estar prestando atenção na minha palestra. Mas eu tenho certeza que outros pensamentos também estão vindo à tona, tá? Ou de compromissos do trabalho, compromissos de casa, ou quando sair daqui vai fazer alguma coisa, ou que alguém está infringindo algum tipo de regra, né? Olha, está tendo a palestra e fulano está indo para o banheiro, ou se não está mexendo no celular, porque sempre está na regra, sempre está na moral. Então, o filho de Oxalufã, ele às vezes tem uma dificuldade de se concentrar, de se entregar, assim, relaxe, deixe cada um fazer o que quiser, né? Assim, porque agora a gente está num momento de lazer. Às vezes o filho de Oxalufã esquece os momentos de lazer. Agora, se marca um compromisso 7 horas, mas esquece que não é um compromisso de bater ponto, é um compromisso com um amigo. Gente, amigo pode atrasar 15 minutos, né? Pode, assim, às vezes não dar certo, pode assim, amigo, hoje não estou sentindo não a frequência, né, de sair de casa, enfim, amigo. Mas um filho de Oxalufã não, mesmo não querendo, vai cumprir aquele compromisso porque deu a palavra. Então, é um grande desafio. É o brilho que define tudo, que exalta os ânimos, os costumes e as virtudes, que traz à tona a verdade e os contrastes, colocando tudo em seu devido lugar. Então, geralmente, onde um filho de Oxalufã chega, vai colocando sempre na organização, com calma e tranquilidade, eles vão colocando todo mundo no bolso, e vai colocando cada um em seu devido lugar, para que cada um vá fazendo ali a sua tarefa. Porque em que pese Oxalufã tem essa lentidão, essa calma e tranquilidade, mas também, como Oxaguian, não gosta de ficar olhando ninguém parado, porque a frequência dele é dinâmica, a mente dele processa, né, do filho, da filha, enfim. Os filhos de Oxalá, leiam, né, Oxalufã, são literalmente tranquilos e equilibrados, calmos no andar, tá? Então vocês não vão verificar um filho de Oxalufã muito afobado no andar, não, tá? No agir e no pensar, pois tem a certeza de que tudo se resolve. É aquela pessoa que você chega com um problemaço e aí, calma, Janaína, Nina, isso que é problema, peraí. Agora por dentro tá assim, eita pega, como é que eu vou resolver esse negócio? Mas tá passando assim, né? Isso daí é tranquilo. Me dê só 24 horas que amanhã eu vou te apresentar todo o resultado. Só que por dentro assim, tá pega, agora eu vou, né? Por quê? É o Senhor que integra tudo. Então, o filho de Oxaguian, né, os filhos de Oxalufã, tem que ter cuidado para não querer abarcar tudo. Porque como ele carrega a energia da integração, o filho de Oxalufã, naturalmente, ele vai querer colocar tudo sob a sua responsabilidade. O filho de Oxalufã é ótimo, porque assim, é severino, faz tudo, né? Só que isso daí tem um preço, porque ele descarrega total nos rins, ele descarrega total nos pulmões, ele descarrega total no estômago, ele total em cérebro, em tireoide, em músculos, em articulações. Então ele vai descarregando total, porque por
por onde circular hormônio e substâncias que ativem aí a produção isso, adrenalina, ele vai detonando com o corpo todo. Então ele vai se autodestruindo para dar conta de tudo que ele disse que integrava. Então, outro grande desafio para filhos de Oxalufã: permitam-se não saber de alguma coisa em algum momento. Né? Isso daí faz parte e faz muito bem. São prestativos, mas nunca subservientes. Organizados, teimosos. Por que teimoso? Porque ele traz a energia mais velha do campo energético também. E aí vocês lembram daquele senhorzinho, ranzizazinho, enjoadinho. Agradáveis. Agora sim, lembrando que essa teimosia é para aceitar o óbvio. Então assim, às vezes um filho de Oxalufã já sabe que aquela situação já deu. Mas aí, diante da paz, tá? Então assim, é uma amizade, é um relacionamento amoroso que assim, já deu. Ele já está sabendo que assim, não dá mais, acabou. Às vezes já está dormindo até em quartos separados, mas ainda está... Ai, gente, é possível, né? Será? Assim, é possível, mas assim, já está em quartos separados, já quase não fala com a pessoa, mas está ali. E aí, até tomar uma decisão, é todo um tempo, porque para Oxalufã, para o filho de Oxalufã, tem que estar tudo organizado. E ele sempre busca o quê? O bem-estar do outro. Ah, mas eu vou ofender o outro, vou desagradar, vou deixar triste o outro, mas sendo que está detonando com o corpo, né? E aí o outro, então, às vezes são teimosos para tomar decisão de coisas óbvias. Já está materializado, então é só bater o martelo. Agradáveis, grandes pais, mães, comedidos, sempre com uma palavra de consolo para os filhos, sabem como lidar com todo tipo de gente, com diplomacia, conseguir tirar sempre o melhor das pessoas. Eles são verdadeiros diplomatas, né? Eles sabem entrar e sair em todos os lugares. Em geral, são compenetradas essas pessoas, introspectivas, de forte poder de liderança e capacidade de decidir, de resolver, de aconselhar. São interessadas, espiritualistas, amigas, sonhadoras e muito honestas. Porque lembra da retidão, moral, aquela questão toda, então são honestos. Mas isso se estiver vibrando na positividade, tá, gente? Não vão se iludindo logo assim. Ah, de Oxalá, entrega tudo para a pessoa. Cuidado. Verifique primeiro se está vibrando no lado positivo. Porque se tiver no lado invertido, aí realmente não dá para confiar não. São capazes de solucionar problemas com sabedoria, como eu falei. Joga o problema para um filho de Oxalufã que ele vai descascar. Agora também ele detona com o corpo, né? Porém, podem tornar-se calados e temperamentais, por conta justamente dessa introspecção. Tá? Então, filhos de Oxalá, Oxalufã, tem que tomar muito cuidado com essa introspecção diante dessa internalização. Você é... Ah, tá. Então, tem que tomar cuidado com essa introspecção, porque assim, diante dessa integralidade de Oxalufã, tem que saber a hora de pedir ajuda. Dizer assim, olha, não estou conseguindo sozinho, tá? Estou precisando de uma terapia, estou precisando de umas férias, estou precisando, sei lá, né, viajar, estou precisando parar tudo, estou precisando ficar em casa com as pernas para cima. Aspectos gerais. Sexta-feira, o símbolo é o Opachorô, que é aquele cajado que eu falei para vocês, tá? O metal, a prata, o ouro branco, o chumbo, níquel. O elemento é o ar. Folhas, lírio, manjericão, macaçá, girassol, malva, boldo. Os domínios, a atmosfera e o céu. No sincretismo é Jesus Cristo, Senhor do Bom Fim, que é comemorado dia 15 de janeiro, tá? E as cores branco leitoso. Comidas, canjica, acaçá de inhame, arroz com peito de frango e arroz doce. Saudação, Xeuê Babá ou Epa Babá. E aqui tem uma oração. Vamos nos conectar com essa força de Oxalufã. Amado Pai Oxalá, nós vos reverenciamos com respeito e amor. Rogamos a vós, amado Pai, que nos conduza com vossa fé e derrame vossas bênçãos sobre nós, para que possamos nos fortalecer cada vez mais e vibrarmos em sintonia com nosso divino Criador. Livre-nos, Pai amado, dos obstáculos interpostos em nossos caminhos, para que eles não obstruam a nossa fé,
nem causem discórdias, raivas, mágoas e ódios. Ajude-nos, Divino Oxalá, a desenvolvermos a paciência, a perseverança, o perdão, a caridade, a fé, a esperança e o amor ao próximo. Permita-nos encontrarmos sempre a casa de Olorum, a luz necessária para que não fraquejemos diante das perturbações. Possibilite entrar em nossa religiosidade e crença a paz, a felicidade e o caminho em direção ao Pai Eterno. Faça-nos, Pai querido, centros emissores de energias de combate às forças do mal que assolam nosso planeta Terra, que está sob vossa guarda. Dê-nos, amado Pai, a oportunidade de lutarmos com nosso amor pela regeneração desse planeta, nossa morada, que está sendo destruída pela ganância, pela intolerância, pela falta de amor e de solidariedade, pela fome, pelas guerras de todos os tipos e pela falta de fé. Dê-nos a oportunidade, amado Pai, de, em nossos trabalhos, formarmos uma única corrente vibratória, um único som, uma única energia de combate a essa onda maligna que impregna o astral da Terra. Podemos ser poucos, mas permita que a nossa luz, que a nossa corrente, se juntem às outras forças e correntes que estão sendo emitidas nos demais templos e que todas elas unidas sirvam de bálsamo aos nossos irmãos enfermos, famintos, miseráveis e também que desencarnam sem nenhuma consciência da espiritualidade. Amado Pai Oxalá, que vossos braços, sempre abertos, possam amparar e acolher a eles e a nós. Epa, epa, babá, Oxalá. Assim seja. Muito bonita essa oração, né, gente? E aí eu agradeço a todos vocês, espero poder ter esclarecido um pouquinho sobre o que seria Oxalufã e Oxaguian, né, que Fábio falou, e qualquer dúvida sobre qualquer assunto, estamos sempre à disposição.